Leituras do livro da Bíblia. Hoje, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Reis 4. Os assessores de Salomão. O rei Salomão reinava sobre todo o Israel. Estes são os ministros que o assistiam: Azarias, filho do sacerdote Sadoque. Elioref e Aia, filhos de Cisa, escribas. Banaías, filho de Jojada, general do exército. Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes. Aizar, prefeito do palácio. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre todo o Israel, que proviam as necessidades do rei e de sua casa, cada um durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: filho de Ur, na montanha de Efraim. Filho de Decar, em Massis, em Salebim, em Betsames e em Elon de Betanã. Filho de Rezede, em Harobote, do qual dependia Soco e toda a terra de Eier. Filho de Abinadab, que tinha os altos de Dor, e era casado com Tafete, filha de Salomão. Bana, filho de Ailude, que tinha Tanaque e Magedo, e todo o Betsã, perto de Sartana, debaixo de Jezrael, desde Betsã, até Abelmeula, e até além de Jecmaiã. Filho de Gaber, em Ramô de Galaade, que tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, situadas em Galaade, toda a região de Argob em Bazã, 60 cidades grandes e muradas, que tinham fechaduras de bronze. Ainadab, filho de Ado, em Maanaim. Aquimaas, em Néftali, casado também com uma filha de Salomão, chamada Bazemate. Baana, filho de Ruzi, em Reizer e em Alô. Josafá, filho de Farué, em Issacar. Semei, filho de Ela, em Benjamim. Gabar, filho de Uri, na terra de Galaade, pátria de Seom, rei dos amorreus e de Og, rei de Bazã. As provisões diárias de Salomão. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia na praia do mar. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e ficaram-lhe sujeitos durante todo o tempo de sua vida. A casa de Salomão consumia diariamente para o seu sustento 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha. 10 bois cevados e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Salomão dominava em toda a terra além do rio, e sobre todos os reis dessas regiões, desde Táfisa até Gaza, e estava em paz com todos os povos vizinhos. Judá e Israel, desde Dan até Bersabeia, viviam sem temor algum, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, durante todo o tempo que reinou Salomão. Salomão tinha 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos os que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Por seu turno, levavam também ao lugar onde fosse preciso, cevada e palha para os cavalos de carga e de montaria. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de uma visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia a de todos os orientais e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, do que Emã, Chacol e Dorda, filhos de Maol. Pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. Falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o risopo que brota dos muros. De todos os povos vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria.
Reis 5. Os preparativos para a construção do templo. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão fora ungido rei em lugar de seu pai, enviou-lhe os seus servos, pois Hirão fora sempre amigo de Davi. Salomão, de seu lado, mandou a Hirão a mensagem seguinte: Sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que teve de sustentar até o dia em que o Senhor pôs os seus inimigos sob a planta de seus pés. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados, não há mais inimigos nem calamidades. Por isso penso em edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus, o Senhor, com efeito, falara disso a Davi, meu pai, nestes termos: teu filho, que eu farei sentar em teu lugar no trono, este edificará um templo em meu nome. Dá ordem, pois, aos teus servos, que me cortem cedros do Líbano. Meus operários trabalharão com os teus, e pagarei a estes o salário que pedires, pois sabes que não há ninguém entre nós que saiba cortar árvores como os sidônios. Hirão, ouvindo a mensagem de Salomão, encheu-se de grande alegria, e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para governar esse grande povo. Em seguida, mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem, farei tudo o que desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar, e dali as farei conduzir em jangadas até o lugar que me designares. Ali as desatarão, e tu as mandarás receber, de teu lado, corresponderás aos meus desejos, fornecendo víveres à minha casa. Hirão deu, pois, a Salomão, tanta madeira de cedro e de cipreste quanta ele quis. E Salomão deu-lhe 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa, bem como 20 coros de óleo bruto, isso fornecia Salomão a Hirão cada ano. O Senhor tinha dado sabedoria a Salomão, conforme prometera, houve paz entre Hirão e Salomão, e fizeram aliança entre si. O rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo o Israel. Ele os mandava por seu turno ao Líbano, 10.000 cada mês. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras na montanha. Sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. O rei ordenou que extraíssem grandes e belas pedras, que deviam ser talhadas para os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Hirão talharam as pedras, enquanto os gibeus preparavam as madeiras e as pedras para a construção da casa. Reis 6. A construção do templo. No ano 480 depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, no mês de Zive, que é o 2º mês, empreendeu a construção do templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico, a entrada do templo, tinha 20 côvados de comprimento, o que igualava a largura do templo, e 10 côvados de largura na frente do edifício. O rei fez no templo janelas com grades de madeira. Construiu, encostados às paredes do edifício, andares que rodeavam o templo e o santuário, cercou assim o edifício de quartos laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque se tinham posto encostas nos muros exteriores do templo para evitar que as vigas entrassem nas paredes do edifício. Na construção do templo só se empregaram pedras lavradas na pedreira, de sorte que não se ouvia durante os trabalhos da construção barulho algum de martelo, de cinzel ou de outro qualquer instrumento de ferro. A entrada do andar inferior encontrava-se do lado direito do edifício. Subia-se por uma escada em espiral ao andar do meio, e deste ao terceiro. Terminado o edifício, Salomão recobriu-o de tábuas e de forros de cedro. Os andares que construiu encostados em todo o edifício eram de 5 côvados de altura cada um e foram ligados ao templo por traves de cedro.
A palavra do Senhor foi então dirigida a Salomão nestes termos: Esta casa que tu edificas, se obedeceres às minhas leis, praticares os meus mandamentos e observares todos os meus preceitos, seguindo-os cuidadosamente, eu cumprirei em ti as promessas que fiz ao teu pai Davi. Permanecerei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Salomão terminou a construção do templo. Forrou o interior das paredes do edifício com placas de cedro, desde o pavimento até o teto. Revestiu de tábuas de cedro, a partir do fundo do templo, desde o pavimento até o teto, um espaço de 20 côvados, que destinou ao santuário, ou Santo dos Santos. Os 40 côvados restantes constituíam a parte anterior do templo. Dentro do edifício o cedro era esculpido de coloquintidas e flores abertas. Salomão dispôs o santuário no interior do templo, bem ao fundo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário tinha por dentro 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Salomão revestiu de ouro fino, e cobriu o altar de cedro. Revestiu de ouro fino o interior do edifício e fechou com cadeias de ouro a frente do santuário, que era também revestido de ouro. A casa ficou assim inteiramente coberta de ouro, como também toda a superfície do altar que estava diante do santuário. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Salomão pô-los no fundo do templo, no santuário, tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o do santuário como o do templo. Pôs à porta do santuário vigas de pau de oliveira. Nos 2 batentes de pau de oliveira mandou esculpir querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu-as de ouro. Para a porta do templo fez vigas de pau de oliveira que ocupavam a 4ª parte da parede. Bem como 2 batentes de madeira de cipreste, sendo cada batente formado de 2 folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Construiu, ao redor do átrio interior, um muro de 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de traves de cedro. No mês de Zive do 4º ano de reinado, foram lançados os fundamentos do templo do Senhor. E no ano 11º, no mês de Bu, que é o 8º mês, foi o templo acabado em todas as suas partes e em todos os seus pormenores. O templo foi construído em 7 anos. 1 Reis 7. Salomão levou 13 anos a terminar a construção do seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com traves de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos, que se apoiavam nas colunas, em número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Havia 3 fileiras de quartos, cujas janelas se correspondiam 3 vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares, e as janelas se correspondiam 3 vezes. Fez um pórtico de colunas, com 50 côvados de comprido e 30 de largo, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, e revestiu-o de cedro desde o pavimento até ao teto. Sua residência, construída no segundo pátio, atrás do pórtico,
era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado, uma casa do mesmo gênero que este pórtico. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medida, e serradas tanto por dentro como por fora, desde os fundamentos até o alto das cornijas, inclusive o muro do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 côvados. Por cima havia ainda pedras escolhidas, talhadas sob medida, e traves de cedro. O muro, que cercava o grande pátio, tinha 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Hirão, filho de uma viúva da tribo de Néftali, cujo pai era de Tiro. Hirão era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura. Fundiu 2 capitéis para pô-los no alto das colunas. E eram ornados de redes de malhas e grinaldas em forma de cadeias. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romãs, para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis, que sobremontavam as colunas no pórtico, tinham a forma de lírios, com 4 côvados de altura. Os capitéis colocados sobre as 2 colunas elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Hirão levantou as colunas no pórtico do templo. Por cima das colunas pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Hirão fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda à outra, perfeitamente redondo, e com altura de 5 côvados. Por baixo de sua borda havia coloquintidas em número de 10 por côvado. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de molduras. Nos painéis enquadrados de molduras, havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente, por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e nos 4 cantos havia suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes, e os ultrapassava de 1 côvado de altura. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha 1 côvado e meio de altura. E era feita como as de um carro: eixos, cambás, raios e cubos, tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontravam-se 4 suportes que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Desse modo fez as 10 bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos, cada uma tinha 4 côvados e repousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício, para o sudoeste. Hirão fez também caldeirões, pás e bacias. Hirão concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor. 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas,
2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estão sobre as colunas. 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas. 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais. O mar, único, com os 12 bois por baixo do mar. Os caldeirões, pás e bacias. Todos esses objetos que Irão fez por ordem do rei Salomão para o templo do Senhor, eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa, entre Socote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos, que Salomão não pesou o bronze. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual se colocavam os pães de proposição, os candelabros de ouro fino, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, e os gunzos de ouro para os batentes da porta do santuário, o Santo dos Santos, e da porta do templo, o Santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor, e Salomão mandou então que se trouxesse tudo o que Davi, seu pai, tinha consagrado: a prata, o ouro e os utensílios, e colocou-os nas reservas do templo do Senhor. Amanhã, dando seguimentos às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, nos capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Paz e bênçãos a todos.